Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje eu quero apresentar essa coleção aqui chamada Gênios da Pintura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero te convidar a deixar aquele like, o seu joinha, pois isso é muito importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar sabendo de novos vídeos e para o YouTube entender que esse canal tem aí uma certa relevância. Pessoal, como esse canal de música está cada vez com mais cara aí de canal literário, eu resolvi mostrar para vocês algumas das minhas coleções que eu tenho na minha estante, e eu gostaria de começar por essa aqui, que é o Gênios da Pintura, que é uma coleção muito importante para mim, porque é uma das coleções aí que eu herdei da biblioteca do meu pai. Ele adquiriu essa coleção quando ele fazia faculdade. Inclusive, essa coleção foi uma indicação de um professor dele, chamado Pedro Gismond. Não sei se alguém aí conhece ou já ouviu falar. E na época, quando meu pai fez a faculdade de música, tinha uma complementação, em educação artística. Então é uma coleção muito interessante que conta sobre história da arte. E na época ela vinha em revistas, aí, em fascículos, que quando a pessoa terminasse de fazer aquela coleção, ela encadernaria, e aí nesse caso aqui ficou com 8 volumes, que são o primeiro volume, Gênios da Pintura, do Gótico à Renascença, o segundo volume, da Renascença ao Maneirismo, o terceiro volume, do Maneirismo ao Barroco, o quarto volume, do Barroco ao Neoclassicismo, o quinto volume, do Romantismo ao Impressionismo, o sexto volume, do Impressionismo ao Pós-Impressionismo, o sétimo volume, do Fauvismo ao Cubismo, e o oitavo e último volume, do Surrealismo ao Expressionismo, O meu que está com um detalhezinho aqui. Então estão aqui os 8 volumes, é uma coleção muito pesada, e eu preparei uma outra câmera aqui em cima para mostrar para vocês aí os detalhes dos livros. Então esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar aí alguma coleção, que eu pretendo fazer alguns vídeos aí mostrando as minhas coleções, tá? Eu tenho que acostumar a olhar para a câmera ali, que eu não estou acostumado. Então vamos lá. Gênios da Pintura, do Gótico à Renascença. Então essa coleção ela é muito interessante. Eu fiz um índice aqui por minha conta, porque ela não tinha esse índice, Então a gente tem aqui Gênios da Pintura, e ela foi editada pela editora Cultura Abril em 1973. E o meu pai ele pegou essa coleção naquela época. Então o primeiro pintor, o primeiro artista aí é o Giotto. Vocês me perdoam se tiver aí alguma pronúncia errada, provavelmente vai ter, vocês me corrijam aí nos comentários. Então vai vir ali o nome do artista, uma breve cronologia da sua vida, aí vai contar a história dele, são os dados biográficos, muito legal, não sei se está focando direito. E eu vou falando para vocês o que está escrito aqui embaixo de cada pintura. Então a gente tem aqui a história de Isaac, a gente vai ter aqui o presépio de Grécio, a prédica diamante de Honório III, São Francisco recebendo os estigmas, o retiro de São Joaquim entre os pastores, lamento ante Cristo morto, apresentação de Jesus no templo, ascensão de Jesus, o juízo final, a última ceia, a crucificação, Santo Estevão, Jesus abençoado no trono, e aí continua aqui a história dele, e aqui tem um índice das ilustrações. Então todas aquelas ilustrações que eu mostrei para vocês agora, ele detalha aqui mais especificações, Aqui tem dados históricos da época, daquele compositor, então é muito interessante. E aqui, então nós temos aqui Paolo Uccello, nasceu em 1937, morreu em 1475, e aí, então, algumas ilustrações, Monumento equestre a Giovanni Acuto, Natividade da Virgem, a Contenda de Santo Estevão, o Dilúvio, São João e Madonna Dolene, um anjo,
São Jorge e o Dragão, Retrato de Jovem, Atebaida, Batalha de São Romano, A Caça, Perfil de Senhora, Milagre da Hóstia. E aqui continua um pouco da história dele, aí vem o índice das ilustrações, e aí já vemos para Jan van Eyck. Mesmo esquema, né? A sua vida, nasceu em 1390, morreu em 1441, uns dados biográficos, e aí algumas imagens. Retábulo do Cordeiro, Deus Pai, Virgem, o Batista, Retábulo do Cordeiro, os Anjos Músicos, Retábulo do Cordeiro, os Juízes Íntegros e os Cavaleiros de Cristo, Retábulo do Cordeiro, os Eremitas e os Peregrinos, Retábulo do Cordeiro, Adoração do Cordeiro Místico, Retábulo do Cordeiro, Painel dos Eremitas, Nossa Senhora com o Menino na Igreja. Essa imagem aqui ela é muito famosa, né? Inclusive ela está naquele livro da Penguin, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, né? Que é O Outono da Idade Média, da Penguin, do Jan van Eyck, que é o casal Arnolfini. Nossa Senhora do Congo, Van der Paele, a Virgem da Fonte, Margarida van Eyck. E aí continua um pouco da biografia dele aqui, né? Mais alguns dados biográficos. E aí vem então também o índice das ilustrações, falando sobre as ilustrações e também aonde que se encontra essa obra nos dias de hoje também, tá? Um outro pintor também bastante famoso, Fra Angélico, nasceu ali por volta de 1387, morreu em 1455. E aí alguns dados biográficos do autor e aí algumas de suas obras, né? Nossa Senhora Protetora dos Dominicanos, Juízo Universal, Anunciação, Visitação, Sacra Conversão de Ana Helena, Coração da Virgem, Deposição, Nascimento de São Nicolau, Sua Vocação, o Santo e os Três Meninos. São Nicolau faz descarregar o trigo e salva uma nave do naufrágio. Olha que interessante essa obra. São Nicolau salva 3 condenados. Um milagre de São Cosme e São Damião. Crucificação, Anunciação. São Lourenço distribui bens aos pobres. E aí continua mais alguns dados biográficos aqui. E aí temos também o índice das ilustrações. Piero della Francesca, que nasceu por volta de 1410, morreu em 1492. Aí alguns dados biográficos. Nossa Senhora do Parto, olha que interessante. Batismo de Jesus, flagelação de Jesus, o profeta. Salomão recebe a rainha de Sabá, olha só que interessante. A prova da verdadeira cruz, ressurreição de Jesus, retrato de Batista Sforza, retrato de Frederico de Monteofreto, triunfo de Federico de Monteofreto, São Nicolau de Tolenino, Anunciação, Nossa Senhora com o Menino e 4 anjos, Nossa Senhora com o Menino e santos. E aí continua mais dados biográficos, mais detalhes das ilustrações que a gente viu. E aí ele encerra com Botticelli também, que é um pintor muito famoso. Sandro Botticelli, que nasceu em 1445, morreu em 1510. Então você tem essa famosa ilustração aqui, que é o Nascimento de Vênus, né? Que hoje pertence ao acervo da Galeria Uffizi, em Florença, pelo menos em 73. E aí vai mostrar alguns detalhes dele, né? A Virgem com o Menino e os Anjos, São Sebastião, Retrato do Desconhecido, Alegoria da Primavera, Palade e o Centauro, Alegoria da Primavera. Na verdade, né, essa parte aqui é um destaque dessa parte aqui, né? E aqui também é um destaque do Nascimento de Vênus, que ele não mostra a obra completa aqui, a não ser nessa ilustração aqui. Então esse rosto aqui, né, na verdade esse busto aqui, ele jogou em detalhes aqui. Uma história de Nastágio dos Honestos, Marte e Vênus, Virgem de Romã, Piedade, Natividade, mais alguns detalhes biográficos e o índice das ilustrações aqui. E aqui acaba o primeiro volume. Vamos ao segundo volume, da Renascença ao Maneirismo.
Bosch. Os 7 pecados capitais, a carroça de feno e um detalhe do lado, as tentações de Santo Antônio e um detalhe dessa pintura do lado, outro detalhe das tentações de Santo Antônio, Cristo segurando a cruz, a Epifania, coroação de espinhos, o Jardim das Delícias, o Filho Pródigo, um detalhe dos Jardins das Delícias, São João Batista no deserto, São Jerônimo Penitente, Leonardo da Vinci, nasceu em 1452, morreu em 1519. O Batismo de Cristo, ilustrações. Anunciação, Madonna del Garofano, retrato de Ginevra Benci, Adoração dos Magos e um detalhe ao lado, a Virgem dos Rochedos e um detalhe ao lado, Gioconda, que é a famosa Mona Lisa, um detalhe da ceia ou cenáculo, Santana, a Virgem e o Menino, um detalhe, São Jerônimo, índice das ilustrações, um contexto histórico da sua época. Depois vem Rafaelo, 1483, morreu em 1520. Olha que interessante, a ressurreição, adoração dos reis magos, a visão do cavaleiro, São Jorge e o dragão, dama com unicórnio, o transporte de Cristo, a justificação, a disputa do sacramento, aqui com mais detalhes, né? Esse trecho aqui é esse trecho aqui, muito interessante. A Escola de Atenas, né? Essa também é uma pintura muito famosa, muito interessante, dá uma pesquisada aí depois. A Libertação de São Pedro, Retrato de Leão X com 2 cardeais, também muito famosa essa pintura aqui. Madonna Sinistra. A Transfiguração. Aqui ele traz um esboço, né, muito interessante, mais uns dados biográficos e o índice das ilustrações. Rafael ele colocou mais obras aí. Depois de Rafael, então a gente tem Tiziano, ou Tiziano. Nasceu em 1490, morreu em 1576. Alguns dados biográficos. Susana, proclamada inocente pelo profeta Daniel. Retrato de Fidalgo. Salomé com a cabeça de Batista. Amor Sacro e Amor Profano. Bacanal. Homem de Luvas é o nome dessa obra. A Vênus de Urbano. Madonna com Jesus Menino. Retrato de Paulo III com seus sobrinhos. Retrato de Carlos V a cavalo. Retrato do doge Francesco Venier. Danae. Autorretrato. Lucrécia de Tarquínio. A Deposição. Mais alguns dados biográficos. Índice das ilustrações. Bom, depois nós temos aqui o Dürer, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, né? Ele era húngaro. Nasceu em 1471, morreu em 1528. Então vamos aí algumas obras. Esse é o retrato do pai. Autorretrato com flor de rícino. Nossa Senhora com o menino. Nossa Senhora com o menino. Retrato de Oswald Krell. Tava meio mal-humorado, né? Acho que eu não tava aguentando ficar posando para foto, para pintura. Natividade. Retrato de Elizabeth Tuscher. O flautista e o tamborileiro. Olha que interessante. Adoração dos magos. A festa do Rosário. Adão. Adoração à Santíssima Trindade. Os apóstolos João, Pedro, Paulo e Marcos. Retrato de Johann Kleberger. Mais alguns dados biográficos. O índice da ilustração. E o próximo, famosíssimo Michelangelo, que nasceu em 1475, morreu em 1564. A Sagrada Família. A Sibila Líbica. A Sibila Cumana. Judite e Holofernes. O Suplício de Amon. A famosa pintura dele aí, né? Ó, Episódios da Criação. O Dilúvio Universal. A Sibila Pérsica. O Juízo Universal.
O Juízo Universal, detalhe de um grupo de condenados. Então, essa é a obra completa. E aqui alguns detalhes da obra, né, do Juízo Universal, detalhe do Cristo Juiz. O Juízo Universal, detalhe da ressurreição da carne. Então, tudo isso aqui são detalhes daquela obra lá. A crucificação de São Pedro, a conversão de São Paulo. Mais um esboço, né, detalhes biográficos e índice das ilustrações. E aí termina o segundo livro. Vamos ao terceiro livro, do maneirismo ao barroco. O primeiro é Bruegel. Pieter Bruegel nasceu em 1525 aproximadamente, morreu em 1569. Então tem aqui, ó, Margarida a Louca, Jogos Infantis, A Queda dos Anjos Rebeldes, Adoração dos Magos, Ida ao Calvário, O Triunfo da Morte, Caçadores da Neve, A Jornada Sombria, A Volta do Rebanho, O País da Cocagna, Banquete Nupcial, Dança Campestre, olha que interessante, muito bacana, né? A Parábola dos Cegos, isso aqui é uma obra, O Alquimista, e aí ele vai falar aí o índice das ilustrações. Depois o próximo é Tintoretto, esse nome tinha que ser pintor mesmo, né? 1518, 1594. São Marcos liberta um escravo. São Jorge e o Dragão. Se você tiver alguma curiosidade sobre algum compositor, você dá uma pesquisada. Susana no banho. Reencontro do corpo de São Marcos. Ascensão. Piedade. Cristo diante de Pilatos. A Natividade. A Crucificação. A Conversão de São Paulo. Cristo em casa de Marta e Maria. Massacre dos Inocentes. Vênus e Vulcano. A Última Ceia. Então, uma outra versão aí sobre a Última Ceia, índice das ilustrações. E o próximo, Veronese. Paolo Veronese, nasceu em 1528, morreu em 1588, alguns dados biográficos. E aí temos a Justiça. Juno despeja seus presentes sobre Veneza. A Bela Nani. A Virgem entre uma Santa Mártir e São Pedro. Baco revela aos homens o mistério do vinho. A Ceia em Emaús. Paisagem. A Senhora Giustiniane Bárbaro ao balcão. A família de Dário aos pés de Alexandre. Ceia em casa de Levi. Adoração dos magos. Hércules adotado por Juno. A dialética. Olha que legal. Moisés salvo das águas. Um estudo, né, esboço, mais dados biográficos, índice das ilustrações. Depois nós temos aqui El Greco. Nasceu em 1541, morreu em 1614. Alguns dados biográficos. Temos aqui a Anunciação, a Assunção da Virgem, Espólio, Adoração do Nome de Jesus, a Agonia do Horto. Muito legal. O Enterro do Conde de Orgaz. Tem um reflexo aí. São João Evangelista, a Ressurreição de Cristo. Olha que legal esse. São Martinho e o Pobre. Cristo expulsa os vendilhões do templo. Retrato do cardeal Fernando Ninho de Guevara. Retrato do Frei Hortêncio Paravitino. Laocoonte. Muito louca essa pintura, hein? Visão de São João. Um desenho. Aqui mais os índices das ilustrações. Depois, Caravaggio.
Caravaggio nasceu em 1573, morreu em 1610. Então, olha que interessante essa pintura aqui. O Repouso no Egito, né? O detalhe da partitura aqui, ó, é escrita em neuma. Um anjo tocando violino, muito legal. Jovem mordido por um lagarto, Santa Catarina de Alexandria. Que interessante, olha a perfeição disso. Narciso, Vocação de São Mateus. Detalhe interessante, né, pessoal, da luz, né, como ele tratava a luz, a concepção de fotografia, muito interessante aqui desse quadro. Martírio de São Mateus, Conversão de São Paulo, Crucificação de São Pedro, Deposição de Cristo, São Jerônimo, Davi com a cabeça de Golias, a ceia em Emaús, a Virgem do Rosário, as 7 obras da misericórdia, adoração dos pastores, a flagelação. Mais alguns dados biográficos, bastante ilustração aí de Caravaggio. Rubens, Peter Paul Rubens, nasceu em 1577, morreu em 1640. Alemão de nascimento, italiano pelo humanismo. Anunciação, autorretrato com Isabel Brant, Justo Lipsio e seus discípulos, a derrota de Senaqueribe, o rapto das filhas de Leucipo, Rubens e Helene Formente no jardim. Então, olha que interessante, o casalzinho aqui. A educação de Maria de Médici, olha que interessante o detalhe dos instrumentos, né? Tem um alaúde aqui, uma viola da gamba sendo tocada aqui. Paisagem com Filemone e Balse. Helene Formente e o filho. Muito bonito esse retrato. Sagrada Família. O Jardim do Amor. A Volta do Trabalho. O Rapto das Sabinas. Que legal esse. Autorretrato. Mais alguns dados biográficos. Índice das ilustrações. E a gente termina o terceiro livro. E aí, pessoal, tá gostando? Tá firme aí? Então vamos continuar aqui, vamos indo agora para o quarto livro, que é Do Barroco ao Neoclassicismo. Pessoal, se você tiver alguma observação para fazer, se eu falei algum nome errado, se você quiser, de repente visitou algum museu aí, viu essa obra de perto, deixa aí nos comentários, tá bom? Velázquez, Diego Velázquez, que nasceu em 1599, 1660. Vamos lá. A Velha Cozinheira. O Aguadeiro de Sevilha, né? Ele pintava detalhe de vidro, né, pessoal? Muito interessante. O Triunfo de Baco ou Os Ébrios. A Forja de Vulcano. O Príncipe Baltazar Carlos a Cavalo. Cristo à Coluna. Senhora com Leque. A Rendição de Breda ou As Lanças. Retrato do bufão Dom Juan de Áustria. Vênus ao Espelho. Visita dos Jardins da Vila Médici, a Infanta Margarida e o Vestido Azul, As Fiandeiras, As Damas de Honor ou As Meninas, Índice das Ilustrações. Próximo, Murilo, 1618-1682. Vamos a algumas de suas obras. A Sagrada Família como passarinho, o passarinho no detalhe na mão do menino aqui. A Cozinha dos Anjos, a Cozinha dos Anjos. Nossa Senhora com o Menino, a Adoração dos Pastores. Pequeno Mendigo. Rebeca e Eliezer, Ida ao Calvário. Jesus e São João Batista, Menino. Meninos jogando dados, Pequena Vendedora de Frutas, A Cura do Paralítico, As Duas Trindades, Menino à Janela,
alguns detalhes biográficos, índice das ilustrações. Rembrandt, olha que interessante, 1606 a 1669. Autorretrato juvenil. A lição de anatomia do Dr. Tulpe. Um quadro histórico, né? Muito interessante. Boi esquartejado. Autorretrato com a esposa. A ronda noturna. Os discípulos de Emaús. Retrato de Nicholas Brüning. Paisagem com castelo. Mulher no banho. Aula de anatomia com o Dr. Johann Deimann. Retrato do filho. A noiva. Os negociantes de tecido. A família de Tito. Dados da sua época. Índice das ilustrações. E Vermeer. Nasceu em 1632, morreu em 1675. Cristo em visita a Marta e Maria. Moça lendo uma carta. O soldado e a moça que ri. A pequena rua. A leiteira. Visita de Delphi. A mulher à janela. Mulher passando pérolas. Moça com turbante. Olha só, essa aqui também é uma pintura bem famosa. Mulher em azul. O ateliê. E a mulher está segurando aqui, pessoal, uma coisa que parece um trombone, mas isso aqui é o pai do trombone, que é chamado de sacabucha. Muito interessante essa pintura. A carta. Detalhe aí, né? Uma mulher tocando alaúde. Muito bacana. A dama sentada à espineta. Olha que interessante isso aqui. Uma viola da gamba aqui no detalhe, né? Com 6 cordas. E a mulher tocando espineta, que era uma espécie de cravo, só que menor, né? Com as cordas na transversal. Muito interessante. Índice das ilustrações. E temos o próximo aqui, Goya. O Goya nasceu em 1746 e morreu em 1828. Vamos então em algumas das suas obras. Dom Manuel Osório de Zúñiga. O Guarda-Chuva. Autorretrato. Ferdinand Guilhermardet. Maja Desnuda. Senhora Sabassa Garcia. A Junta das Filipinas. As Majas no Balcão. Milagre do Santo. O Colosso. Os Fuzilamentos do 3 de Maio. O Sabá das Bruxas. O Balão Aerostático. A Leiteira de Bordeaux. Mais índice das ilustrações. E o próximo, Ingres. Ingres nasceu em 1780, morreu em 1867. Retrato de Madame Aymon ou La Belle Zélie. Autorretrato com 24 anos. Retrato de Madame de Valse. A Casa de Campo de Rafaelo em Roma. Vista com Aqueduto de Villa Borghese. Banhista de Valpinson. O Sonho de Ossian. Rúgero libertando Angélica. A Apoteose de Homero. Olha que interessante esse quadro. A Promessa de Luís XIII. Retrato de Louis-François Bertin. Retrato da Baronesa James de Rothschild. Retrato de Madame Montessier. O Banho Turco. E aí terminamos o quarto livro. O quinto livro, do romantismo ao impressionismo, começando com Delacroix, Eugène Delacroix, que nasceu em 1798, morreu em 1863, Dante e Virgílio no Inferno, Dois Indianos, Os Massacres de Quios, Natureza Morta com Lagosta, A Morte de Sardanapal, As Mulheres de Arael, e ela aqui é esse quadro famosíssimo da França lá, A Liberdade Guiando o Povo, A Educação da Virgem, A Agitação em Tanger, A Morte de Lara, Cristo no Lago Genezaré, A Caça aos Leões,
Caça aos Leões, Rebeca Raptada, alguns dados biográficos, índice das ilustrações. E o próximo é Manet, Edouard Manet, nascido em 1832 e faleceu em 1883. Então temos aí a música nas Tulherias, pessoal que é ligado em Paris aí, ó, Almoço na Relva, Lola de Valência, Olímpia, Peônias Brancas, O Tocador de Pífaro, Execução do Imperador Maximiliano, Retrato de Émile Zola, Almoço no Atelier, Berthe Morisot com um maço de violetas, desculpa aí a minha pronúncia, Na Praia, Claude Monet pintando em seu ateliê, La Serveuse de Box, Bar do Folier Bergère. Índice das ilustrações, um esboço, contexto histórico, muito interessante. Renoir, já ouviu falar em Pierre Auguste Renoir? Nasceu em 1841, morreu em 1919. Temos aqui A Hospedaria da Mãe Antony, Lise, La Grenouillère, Barcos à Vela, O Camarote, O Baile no Moulin de la Galette, ou de la Galette, A Senhora Monet lendo Le Figaro, O Balanço, As Banhistas, Retrato da Senhora Henriot, A Banhista Loira, Mulher com a Guitarra, Vaso de Crisântemos e A Banhista Seduzida. E o índice das ilustrações. E depois o próximo é Edgar Degas. Nasceu em 1834 em Paris e morreu em 1917. Vamos então a algumas de suas obras. Aquiles, em uniforme de cadete, O Duque e a Duquesa Morbilli, Retrato de Giovanni Bellelli, A Família Bellelli, Retrato de Hortense Valpinson, A Orquestra da Ópera, olha que legal esse quadro, A Bolsa de Algodão de Nova Orleans nas Corridas, Mulheres Penteando-se, O Absinto, O Ensaio de Balé, No Palco, O Banho, Mulher Enxugando os Pés. Índice das ilustrações. Toulouse-Lautrec nasceu em 1864 no sul da França e morreu em 1901. Então nós temos aqui a Condessa de Toulouse-Lautrec, Circo Fernando, a Amazona, A Moça Ruiva, Jeanne April dançando a Melinite, a trupe de Emily Elegantini. Se tiver errado a pronúncia, vocês me corrijam aí. O Moulin Rouge, Yvette Gilbert, que saúda o público, O Divã, No Salão, Marcelle Lender dançando bolero, No Bar, Madame Poupoli fazendo a Toilette, A Inglesa do Star no Havre, essa aqui eu não sei a pronúncia, Exame na Faculdade de Medicina, muito interessante. Próximo é outro famosinho aí, Vincent van Gogh, 1853 e morre em 1890. Os Comedores de Batata, A Ponte de Langlois, Pai Tanguy, La Musmé, Barcas em St. Mary's, A Planície de Lacral, Quarto do Artista em Arles, Girassóis, Café à Noite, Retrato de Armand Roland, Café à Noite, Exterior, também bem famosinho esse quadro aqui dele, né? Os Ciprestes, Trigal com Corvos, Retrato do Dr. Gachet. O índice das ilustrações, né? Eu acho que Van Gogh merecia aí ter mais exemplos aqui, mas tudo bem. Vamos ao sexto livro. E aí, vocês estão firmes aí, pessoal? Acompanha comigo até o final. Do impressionismo ao
pós-impressionismo. Se você gostar de algum aí, quiser ver com mais detalhe, você dá pause. Se você achar interessante também que eu fale sobre algum especificamente, você me manda que eu posso gravar um vídeo, tá bom? Paul Gauguin, Vacas no Bebedouro, A Baía de Saint-Pierre, na Martinica, A Bela Ângela, O Cristo Amarelo, A Visão Depois do Sermão, ou Jacó e o Anjo, O Mercado, Retrato de Marie Lagadou, Autorretrato, Siesta, Tahiti, Jovens Tatianas com Flores de Manga e o Ouro de Seus Corpos. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Cavaleiros na Praia. Mais alguns dados biográficos. E o próximo é Paul Cézanne. Nasceu em 1839 e morreu em 1906. O Homem com Barrete de Algodão, Uma Moderna Olímpia, A Casa do Enforcado, O Castelo de Medan, O Golfo de Marselha visto da estanque, Arlequim, Madame Cézanne em Vermelho, Bosque e Rochedos, Mulher com um Bule de Café, As Grandes Banhistas, Natureza Morta com Estatueta de Cupido, A Velha com Touca, A Montanha de Santa Vitória, Maçãs e Laranjas. Índice das Ilustrações. Rousseau, não é o Jean-Jacques Rousseau, não, é o Henri Rousseau. Nasceu em 1844 e morreu em 1910. Na Floresta, A Guerra, Autorretrato, Menino sobre Rochas, Flores de Poeta, A Cigana Adormecida, As Núpcias, A Caleça de Pai Juniete, O Poeta e Sua Musa, A Cascata, A Encantadora de Serpentes, Floresta com Sol no Ocaso, O Sonho, Retrato de Pierre Loti. Índice das Ilustrações. E o próximo é James Ensor. Nasceu em 1860 na Bélgica e morreu em 1949. Tarde em Ostende. A Música Russa. Olha que legal. A Senhora Triste. Ensor com Chapéu Florido. As Máscaras Escandalizadas. Carnaval na Praia. Natureza Morta com Frutas. O Espanto da Máscara Woolsey. O Ingresso de Cristo em Bruxelas. Os Animais Músicos ou Os Músicos Terríveis. Interessante isso aqui. Esqueletos que disputam um enforcado. As Máscaras Estranhas. A Banda Musical na Rua de Flandres. Muito legal. Esqueletos que procuram aquecer-se. Muito louco esse pintor aqui, né? Índice das Ilustrações. Próximo. Edvard Munch. Nasceu em 1863 e morreu em 1944. A Mocinha Doente. Banda Militar na Rua. Retrato da Irmã Inger, não sei como é que pronuncia. Puberdade. A Dança da Vida. O Dia Seguinte. Noite de Inverno. Retrato de Albert Coleman. Os Filhos do Dr. Linde. A Morte de Mará. O Sol. Paisagem hibernal em Cráguero.
O Viandante Noturno, Autorretrato entre o Pêndulo e o Leito. Aqui o detalhe de um dos seus quadros mais famosos, né? Infelizmente não está colorido aqui, que é O Grito. Índice das ilustrações. E o próximo é Gustav Klimt. Nasceu em 1862 em Viena e morreu em 1918. Vamos lá, alguns detalhes. A Medicina, Judite, Sônia Nips, Floresta, As Três Idades da Vida, Margaret Stoneborough Wittgenstein, Jardim de Girassóis, Danae, A Espera, Retrato de Fritza Hilder, A Árvore das Maçãs, Castelo Kammer junto ao Lago Ater, Elisabeth Bachofen-Etch, Judite, Salomé II, Paisagem Italiana. Mais alguns dados do autor, o índice das ilustrações, e assim nós terminamos o sexto livro. Sétimo e penúltimo livro, do fauvismo ao cubismo. O primeiro gênio da pintura aí, desse sétimo volume, é Henri Matisse. Nasceu em 1869 e morreu em 1954. Estudo para a Alegria de Viver, Natureza Morta com Tapete Vermelho, Luxo, Retrato com a Linha Verde, Natureza Morta com Peixes Vermelhos, Natureza Morta com Melancias, Lição de Piano, Interior com Violino, As Plumas Brancas, Odalisca com Tamborim, Figura Decorativa sobre Fundo Ornamental, A Música, Grande Interior Vermelho, No Vermelho, Índice das Ilustrações. O próximo, então, é Georges Braque. Nasceu em 1882, morreu em 1963. Porto de Antuérpia, Nu Sentado, Paisagem de la Ciotat, Casas de l'Estaque, Violino e Cântaro. Muito legal essa obra. O Português, Mulher com Violão, A Mesa do Músico, A Mesinha Redonda, A Musicista, O Dueto, A Mesa de Mármore, O Bilhar, Voo Batido. E o próximo é Fernand Léger, 1881 a 1955. Nus na Floresta, As Núpcias, Mulher de Azul, Contrastes de Formas, Mulher de Vermelho e Verde, O Jogo de Cartas, O Soldado com o Cachimbo, O Tipógrafo, Os Lazeres, Elementos Mecânicos, Composição com Folha, Composição com 3 figuras, Duas Mulheres e Flores, A Grande Parada. Índice das Ilustrações. E o próximo é Amadeu Modigliani. Nasceu em 1884, em Livorno, e morreu em 1920. Madame Pompadour, Nu Sentado, Henri Laure Sentado, Margarida, Leopold Zborowski, Chen Soutin, Lunja Tchaikovska, Nu Deitado, O Homem com um Copo de Vinho, O Rapaz com a Blusa Azul, La Bohemienne, Mário, Gianni Ebuterne e Autorretrato.
E outro famosíssimo aí, Pablo Picasso, nasceu em 1881, na Espanha, e morreu em 1973. As Vendedoras de Flores, A Vida, No Sentado, Retrato de Gertrude Stein, As Senhoritas de Avignon, Nu, O Aficionado, Três Músicos, Retrato de Paulo vestido de Arlequim, Natureza Morta com Cabeça Antiga, Três Dançarinos, Mulher ao Espelho, Mulher Chorando, Cabeça de Moça, Almoço na Relva. Esse foi então um pouquinho aí de Pablo Picasso. E o próximo, Paul Klee, nasceu em 1879, morreu em 1940. Diante das Portas de Cairuan, Kaken Demonisch, para gastar meu alemão, Equilíbrio Instável, Alvo Atingido, Constructive Impressive, Fuga em Vermelho, Uma Folha do Livro de Registro da Cidade, Tempo Variável, Crepúsculo no Parque, Singularidades de Plantas, Estrada Principal e Estradas Secundárias, O Grupo dos 11, Flora sobre a Rocha, Anoitece. Índice das ilustrações. E terminamos o penúltimo livro, pessoal. Agora a gente vai chegar no último livro, que é esse aqui, do surrealismo ao expressionismo. Vocês estão firmes aí? Primeiro gênio da pintura desse período é Marc Chagall, 1887 até 1953. Minha Noiva com Luvas Pretas, Sábado, Dedicado à Minha Mulher, Eu e a Aldeia, A Rússia aos Asno e aos Outros, Autorretrato com 7 Dedos, O Soldado Bebe, O Violinista Verde, Duplo Retrato com Cálice de Vinho, O Buquê de Flores dos Amantes, A Amazona, A Alma da Cidade, A Minha Mulher, Os Namorados no Céu de Veneza. E o próximo é Max Ernst. É o chapéu que faz o homem, O Elefante Célebes, Duas crianças são ameaçadas por um rouxinol, A Grande Floresta, A Horda, Canto Crepuscular, A Ninfa Eco, O Olho do Silêncio, Loplop apresenta uma jovem, Euclides, Mãe e Filho num Jardim Ensolarado, Ubu, Pai e Filho, A Europa após a Chuva, O Mundo Fluídico. Mais alguns dados do autor, índice das ilustrações, e o próximo é David Alfaro Siqueiros. Alguns autores não haviam falecido ainda, por isso que não tem a tabela aqui do lado, tá? Então vamos lá, algumas obras suas. Mãe Camponesa, Explosão na Cidade, O Eco do Pranto, muito forte, né, essa imagem. O Processo do Fascismo, El Coronelazzo, A Nova Democracia, Gautemoc contra o Mito, Gautemoc contra o Mito, essa parte aqui em detalhe aqui. Nossa Imagem Atual, Gautemoc Redivivo, Do Porfismo à Revolução, A Marcha da Humanidade,
pela completa segurança de todos os mexicanos, esculto pintura para o Palácio de Cuernavaca. Encerrando aí esse artista. E o próximo é Lazar Segal, que nasceu em 1890 e morreu em 1957. Como ele morreu antes de ser editado o livro, tem a biografia dele ali. Café ao ar livre, Aldeia Russa, Duas Amigas, Interior de Indigentes, A Família Enferma, Paisagem Brasileira, Morro Vermelho, Rua das Erradias, Ancião, Fim e Começo, Guerra, Navio de Emigrantes, Favela, Greve, Floresta Ensolarada. Terminamos aqui com mais um. E o próximo, temos aí um brasileiro, Cândido Portinari, nasceu em 1903 em Brodowski, no estado de São Paulo, e faleceu em 1962 no Rio de Janeiro. Então, e vamos às suas obras. Natureza Morta, Trabalhadores Brasileiros, O Fumo, Trabalhadores Brasileiros, O Algodão, O Café, São Francisco, Menino Morto, Família de Retirantes, Enterro na Rede, Lavandeiras, Via Crucis, Espantalho no Arrozal, Mulher Chorando, A Primeira Missa no Brasil, Futebol, Índice das Ilustrações, e o próximo é outro brasileiro, de Cavalcante, né, que não havia morrido até ser feito esse livro. Ele nasceu em 1897 e ele morreu em 1976. Então vamos a algumas de suas obras. Samba, Mangue, olha que legal, Mulata com Gato Preto, Quarto Singelo, Morro, Mulata Sentada, Retrato de Noêmia, Três Figuras na Rua, Cenas da Bahia, A Quitanda da Rosa, Pescadores, Mulata com Fundo de Casas, Duas Mulatas, Mulatas com Flores na Cabeça. E assim termina o último livro, né, que é do surrealismo ao cubismo, que é o 8º livro, então. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco extenso, eu não vou cortar ele em partes. Eu vou ver se eu deixo um índice na descrição do vídeo de acordo com cada autor, tá? Eu sei que vai dar um pouco de trabalho, então por isso já quero pedir mais uma vez que você deixe o seu like aí. Se você conhece alguma dessas obras, acha interessante, de repente aí num passeio que você fez, você viu alguma dessas obras, conta pra mim aí nos comentários também, que eu quero saber. E eu gostaria de saber também qual que é o seu período aí preferido, né? Qual que é o seu autor preferido e qual que é a sua obra preferida também. Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Então esse foi o primeiro vídeo aí, algumas das minhas coleções, né, lançado em 1973. Infelizmente hoje só é possível achar isso aqui em sebos, né? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.